contábil, porque lá já existem opções de automatização. Agora também existe uma outra forma. Ferramentas que são conectadas a esses ERPs contábeis, como ferramenta A, B, C e D, que auxiliam esse sistema contábil na captura de nota, por exemplo. Existem algumas ferramentas incríveis no mercado, que têm conexões incríveis com os maiores sistemas do Brasil. Você pode dar um exemplo prático pra gente? Sim, nós temos hoje o sistema Domínio, que é a ferramenta mais relevante do mercado no cenário de contabilidade no Brasil, é o sistema mais usado. Nós também temos uma ferramenta, satélite que se conecta ao domínio chamado Gestor Sistemas. Essa ferramenta captura os XMLs, essa ferramenta, ela organiza os arquivos XMLs para que a rotina automática de fato funcione, de fato funcione, e principalmente essa ferramenta faz um comparativo entre o que há lançado na domínio e o que foi baixado de XML, para que a sua equipe não deixe nenhuma nota para trás. Fala um pouco da história dessa empresa Gestor Contábil. Gestor de sistemas. Gestor Sistemas, pergunta correta. Essa empresa ela nasceu assim. Eu conheci o Thiago Paixão, que é o diretor, o CEO dessa empresa. A partir daí nasceu uma parceria hoje, onde nós apresentamos soluções para o contador, que é essa conexão com o sistema domínio. Então, esse sistema ele surgiu com a necessidade não só de lançar um sistema capturador de notas, mas um sistema que fosse efetivamente conectado com o sistema domínio. E esse eu posso dizer que é o mais conectado com o domínio que existe. Wendel, Wender. Wender, ainda bem que dá pra cortar. Wender, quais são os problemas na automatização mais frequente quando vocês pegam o escritório de contabilidade para ajustá-los, para automatizar? Sempre tem uma dor que dói mais, ou aquela que você já sabe que você já vai encontrar quando chega. Hoje uma das grandes situações que a gente se depara é a mudança de conceito que é necessária dentro dos escritórios, né. Então você precisa de que não só o dono do escritório tenha engajamento sobre a mudança que vai ser aplicada dentro do escritório, mas também como todos os colaboradores. Eles não só precisam aceitar, mas como precisam estar envolvidos nisso daí. E se a gente não tem isso, uma das principais problemas que a gente enfrenta dentro da automação. E no momento da abordagem, do início do processo, você consegue colocar um cronograma de diagnóstico, um cronograma de uma timeline de tempo de execução e também a parte que não só você como prestador de serviço, como o dono do escritório contábil tem que executar também? Sim, porque é o primeiro passo da consultoria dentro do processo de automação é fazer esse levantamento. A gente senta com todos os departamentos, com todos os líderes e, se possível, com todos os analistas para poder fazer esse mapeamento, esse levantamento, e aí sim, a partir daí, a gente faz o cronograma e começa a executá-lo já com prazos para poder fazer as entregas. Porque não adianta somente de ter a ferramenta, o conhecimento, Sim, a organização, mas sem a execução. sim. E quando você identifica que essa execução ela tá lenta, qual que é a atitude que vocês tomam com essa execução tá lenta? Pô, o planejamento tá pronto, o diagnóstico tá pronto, a execução tá pronta, mas a gente sabe que não tem absorção da parte que contratou o serviço de vocês. Aí eu pergunto para os 2, uma resposta. Tem várias formas de se solucionar isso. A mais, vamos dizer assim, a mais radical delas é até em situações em que nós nos envolvemos com a operação para poder solucionar essa lentidão. Boa. Por exemplo, assim, dá um exemplo pra gente. Por que eu tô te falando de exemplo? Porque o exemplo você pode pegar corte rápido no exemplo. Uhum, Então, assim, pode encaixar uma voz minha de uma pergunta e encaixar um exemplo rápido. Ele tá gravando já? Já tá gravando, vai vir Que tudo assim. ok, beleza. entendi. Um exemplo disso é quando a gente identifica que determinado departamento, por exemplo, a folha de pagamento, o processo deixou de andar porque há resistência por parte da equipe, porque ela está entendendo que aquele processo pode prejudicar a operação de alguma forma, ou se prejudicar porque está entregando e está mudando as coisas dentro do escritório. E aí a gente entra praticamente com a parte operacional para poder entregar isso, porque nós fomos contratados para poder fazer essa entrega. Vou fazer uma mesma pergunta, mas direcionada para o Fernando. Fernando, quando você percebe
esse tipo de situação? Foi criado o diagnóstico, foi criado o mapeamento, foi criado as timelines, foi criado os cronogramas lá com o empresário contábil. O empresário contábil já tá cansado e quando ele vê, ele fala assim: "Cara, esse aqui é um anjo na minha vida que vai mudar a minha vida", mas os cabeça de anjo dos filhos dele não ajudam. Porque você vai encontrar essa resistência, porque muitas vezes o cara tá tão cansado na operação, que na hora de impor a resistência você fala: "Pô, mas será que eu devo falar?". Já chegou a ter caso de você ter que indicar demissão, contratar gente nova, uma reconfiguração no corpo da equipe? Porque isso é importante, a gente vai encontrar isso no meio do caminho. Sim, já respondendo essa pergunta, sim, já encontramos situações onde tivemos que indicar uma demissão e também reposição de pessoas, troca de pessoas, ou até mesmo tirar alguém de um departamento que eu observava que estava sendo, como que diz a palavra quando a pessoa está ali, Incoerente. não, a pessoa está ali sem fazer muita coisa, Procrastinando. não é, Eu sei a palavra que agora às 6 horas da tarde sumiu. A palavra é bom, depois a gente volta à palavra. ok, já exi Relaxa, eu vamos pego o voltar. corte e volta de novo, tá? Sim, respondendo a sua pergunta, Leandro, já aconteceu sim casos onde tivemos que indicar demissões, tivemos que indicar, substituições, tirar uma pessoa de um departamento que estava ali com tempo ocioso, e nós percebemos esse tempo ocioso e falamos assim pro contador: "Ó, dá para colocar essa pessoa aqui nessa atividade, que é uma atividade nova". Isso deu muito certo. Foram várias ações assim. Mas geralmente quando isso acontece, além dessa ação, quando nós encontramos essas resistências, uma é quando a gente precisa meter a mão de fato, a gente precisa pôr a nossa equipe operacional para poder ajudar o contador, mas antes disso nós temos hoje um departamento chamado gestão de projetos dentro da nossa Boa. empresa. Esse departamento ele fica monitorando o andamento do projeto. E quando ele percebe que está acontecendo alguma coisa ali de deixar as coisas atrasar, ele já vem agindo para que a gente não deixe acumular. Uma forma de auditoria de processos. Exatamente. Nós temos hoje um setor chamado gestão de projetos, que ele fica monitorando ali se a timeline está rolando. Se não estiver rolando, a gente já aciona os líderes. Se não der certo com os líderes, aí a gente entra com a nossa operação. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tá no escopo, mas tá na minha cabeça, dado o momento que vocês trabalharam dentro da Domínio, fala o nome bonito aí alemão, Ok. Thomson Reuters. então trabalharam lá dentro, participaram de base de desenvolvimento, porque assim, a programação ela começa com uma base legal. Toda programação ela começa com uma base legal, Sim. para que chega num botãozinho para que a gente aperte e dê um resultado que a Receita Federal entenda. Como é que vocês estão enxergando a reforma tributária dentro das mudanças da Domínio? O que você olha com panorama? Já existe um modelo de teste, embora vocês representam a marca comercialmente, né? Se eu estiver errado aqui, não representa. Não representamos a marca comercial. Consultoria, Nós somos uma consultoria independente deles. uma consultoria, digamos, especialistas independentes. Isso, esse é o termo correto. Como que você enxerga a reforma tributária dentro desse, porque você imagina como é que tá lá dentro agora que vai sair muita mudança. Vai. E de acordo com a operação assistida, pode falar, vou te cortar não. Não, de fato, existem muitas mudanças. E essas mudanças são tantas que em a gente falar de sistemas, os sistemas têm que tomar muito cuidado, tem que pisar em ovos para ver aonde de fato eles vão lançar alguma coisa que afete ou que tenha influência sobre a operação dentro de um escritório contábil, porque se ela fizer isso, ela está assumindo responsabilidade sobre isso. Então, com base nos estudos que a gente tem visualizado, não tem algo de fato definitivo, tem que ser dessa forma que vai ser feito. O sistema domínio tem tomado posições, pelo que eu tenho estudado dele, tem lançado simuladores, tem lançado opções para que você já consiga fazer comparativos, né? Olha, a minha situação atual é essa, se a reforma tributária fosse hoje, seria desse cenário aqui que a empresa teria. E isso já serve para uma tomada de decisão, para um comparativo, para um alerta para os empresários, né? Porque eu, como contador, tenho que alertá-los, tenho que instruir para saber como que ele vai direcionar essa tomada de decisão. Muito boa, porque nós fizemos eu ó, fiz um curso sobre a configuração e parametrização de IBS e CBS. E aí eles criaram, além do NCM, o Seclastrib, Sim, que é o novo CPF do IBS e CBS. sim. E aí, eles mostrando essa estrutura dentro do TXT da nota fiscal. Ok. Que loucura aquilo ali. Aí eu comecei a olhar aquele negócio e falei, cara, como é que eu vou configurar isso aqui? Como é que eu vou ajustar isso aqui?
Porque o problema não é a configuração, é o problema quando você tem imunidade, isenção, alíquota zero, alíquota reduzida e base reduzida. Como é que você vai colocar isso daí? Eu fiquei olhando assim, eu falei. E aí, porque por isso que eu te perguntei. Aí eu fui fazer um teste no Tira Notas. Aí eu fui lá que só tinha um botão: ligar IBS-CBS tributado integralmente. Falei, pô, graças a Deus resolveu a minha vida. Tipo assim, o curso foi tão pesado. Eu tô te fazendo essa pergunta porque o curso foi tão pesado que eu fiz. Eu falei, cara, eu não vou conseguir mexer em nada. Só que, mas eu entendi o processo do passo a passo e quando eu bati o olho eu consegui enxergar. Então, é esse ponto de vista que eu queria ver de vocês. Da domínio quando sair essa novidade. Porque isso vai fazer parte da rotina de vocês também, né? Geralmente a domínio já faz, toda essa complexidade que vem por trás de uma mudança tão grande quanto essa, a domínio compila tudo e gera botões para que o contador possa clicar e ter os resultados. Acredito, a minha opinião agora, de fato, é que nós, como contadores, como consultores, como instrutores, como orientadores ou influenciadores que somos, nós temos que tomar até um certo cuidado para não criar um certo tumulto desnecessário. Nesse momento, momento de teste, momento de adaptação de ferramentas, quem está muito preocupado agora são as ferramentas, os sistemas emissores, principalmente. Eles que estão ali gerando as informações para que nós possamos importar esses dados. Em relação a Sequestrib, na domínio já tem uma estrutura pronta. Então, você falou assim: "Como que eu vou separar isso?". Nós sabemos como separar isso. Nós temos conhecimento para poder pegar toda essa informação, uma tabela, importarmos dentro da domínio e já sai lá com as devidas classificações prontas. Porque nós já fazemos isso hoje para os impostos PIS e COFINS, que são monofásicos, que são alíquota zero, ou que são tributados integralmente, ou todas as outras classificações que existam. Nós já fazemos isso, e o Sequestrib tem uma característica muito próxima com essa informação. Então, a resposta é assim: "Vocês sabem fazer isso?". "Sabemos". "A domínio está preparada?". Já tem campo para poder fazer isso, e vai melhorar ainda mais. Eh, uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, por exemplo, você acha que pode haver segmentação dentro da domínio? Por exemplo, assim, módulo fiscal, prestador de serviço, módulo fiscal, comércio, módulo fiscal, indústria. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque as mudanças das bases legais vai mudar totalmente o formato de calcular hoje, o crédito e o PIS. Porque assim, ou você acha que vai ser um botãozinho, porque já pensou? Eu sou dono de uma clínica. A clínica eu vou ter uma redução de 80% da base de cálculo, um exemplo. Sobre a alíquota maior. Como é que eu vou calcular isso? A calculadora é uma coisa, mas como é que eu vou calcular isso aqui, por exemplo, dentro do sistema que vai me dar o imposto ali, a alíquota? Por mais que eu tenha o IBS-CBS descontado na fonte, que vai chegar uma hora pelo faturamento, eu vou pagar alguma coisa. Então, esse é a pergunta que quem aperta o botão lá, o profissional do fiscal, ou do fiscal, perguntaria: "Como que isso encaixaria? Como vocês veem esse cenário?" Porque vocês trabalham lá dentro, né, vocês veem a mágica acontecer. Eu acredito que é quase impossível a domínio separar módulos para cada segmento, porque hoje o que a domínio ela prega, como nós somos muito boas nisso, é a integração. Então não faz sentido ter muitas informações, porque o nível de complexidade de integração seria muito grande. E hoje a domínio já faz isso, por mais que seja um módulo chamado escrita fiscal, lá ela trata diversas atividades, vários, e de todos os estados do Brasil. Então ela já tem tecnologia, já tem conhecimento, já tem experiência suficiente para poder colocar tudo junto no mesmo módulo e tratar todas essas divergências não, essas características que distinguem um tipo de segmento ou outro dentro da reforma tributária. É, até porque hoje já existe muita complexidade dentro da nossa tributação aqui, atual do Brasil. Se a gente for analisar todos os impostos, desde a esfera municipal, estadual, federal, e é feito tudo dentro de um único módulo. Se a gente for pegar o PIS e COFINS, que dentro do PIS e COFINS você tem vários tipos de segregações, né? Você tem o PIS e COFINS monofásico, o PIS e COFINS substituição tributária, você tem a suspensão do PIS e COFINS, você tem o PIS e COFINS tributado. Então, dentro disso daí, eu imagino que o IBS e o CBS vão vir da mesma forma. Boa, isso vai dar um bom recorte. Por que que eu tô te falando isso? Porque, nessa operação, por mais que entre 2027, que eu acredito que vai no meu ponto de vista, eu acredito que não entre em 27 o IBS-CBS, talvez postergue um pouquinho mais, por causa do split payment, teríamos flags maiores. Então, por exemplo, hoje, quantos menus existe dentro da domínio no fiscal? 20, 50? Será que não vai dobrar isso para tipo, para uns 100 porque é dos impostos novos, as integrações novas? Por que que eu tô te falando isso? Estou perguntando como um empresário contábil, entendeu? É uma pergunta que vai abrir a resposta de vocês, que vai abrir também como vocês prestam serviço, entendeu? Sim, Eu acho que não dá para mensurar quantos é, botões novos Mas virão. você acha que dobraria o menu? eu imagino que não. Existe até uma probabilidade de diminuir Diminui. em questão operacional, porque assim como hoje tem o
TRIB, tem o NBS, inclusive que o sistema domínio já está preparado para classificar esses códigos e poder ajudar na apuração, com essa diminuição, porque se a gente tem essa informação e essa informação diz a característica de como deve ser a tributação, basta que a gente direcione isso, fala: "Olha, para esse tipo de código, a direção para tributação é essa", e o sistema vai lá e faz, como acontece hoje já. Show para IBS, para CBS. Agora para IBS, que vai ser gradativo, que entra um e vai saindo, que CBS a gente mata em 27, mas IBS vai até 32. Uhum. Isso é uma como é que é? É 2 apurações dentro do mesmo sistema, Sim. porque eu não extingo ICMS, mas eu tenho um novo, junto com o ISS. Vai Como você vê isso essa maluquice contábil? Teoricamente vai aumentar um imposto, vai entrar ali o IBS para poder ser destacado, e vai continuar o ISS e o ICMS. Então o sistema vai ter que ser, hoje ele já faz 2 apurações, uma municipal e outra estadual, uma que seria o ISS e o ICMS. Vai entrar o IBS ali para poder, junto com eles, serem apurados. Mesmo assim, eu posso afirmar que não vai duplicar as complexidades dentro do sistema, eles vão conseguir sintetizar isso, porque senão vai ficar muito complexo para o contador. Porque no meu ponto de vista, agora falando abertamente que nós temos o plano de vender consultoria para o escritório de contabilidade, vai ser uma pergunta do cara, fala: "Cara, eu não vou trocar de sistema agora, talvez por causa da complexidade da reforma". Então já o domínio já tem uma visão que não é complexo, é chato. Aí mais a reforma, e dá uma resposta para aquele empresário contábil que tá ouvindo a sua empresa, que vai contratar a Minerva, que vai pegar esse time campeão aí para jogar para frente. Legal. Nós temos experiência suficiente já de quase 20 anos conhecendo o domínio, com base no que a domínio já vem mudando no cenário contábil no Brasil, e nós acreditamos, com base nessa experiência, que a domínio vai conseguir pegar a reforma tributária e simplificar ela dentro do sistema. As mudanças que existem hoje no mercado, que já passaram pelo mercado, vamos lembrar aqui como o SPED, como EFD Contribuições, ECD, ECF, E-Social, a Domínio conseguiu matar no vou jogar limpo simples aqui, matar no peito e resolver com tranquilidade. Enquanto outras ferramentas faziam de uma forma muito complexa, a Domínio sempre trouxe de uma forma muito serena, muito tranquila. Então, levando em consideração esse histórico, acredito que também será tranquilo. Legal. Sem contar que esse histórico foi muito conturbado, né. Foi. Então se a gente for levar em consideração a migração do SPED, igual foi citado pelo Fernando, que saiu do papel, literalmente, e foi para um sistema digital, eh, não foi essa dor de cabeça tão exagerada, se a gente for regressar e começar a imaginar como foi essa migração. E agora nós estamos falando de algo que já é totalmente digitalizado, né. Só precisa ser, de fato, regulamentado, colocar os pingos nos is, né. Precisamos que sejam feitos dessa forma. Por mais que nós temos instruções normativas, você citou bem sobre a questão do XML, né, eles precisam ser ajustados, uma responsabilidade muito grande para os emissores de notas fiscais. Só que essa parte ela vai ser só o start. O que vai sobrar para os profissionais de contabilidade é o tratamento dessas informações para que possam prestar um serviço de qualidade para as empresas que estão contratando esses escritórios. E no seu ponto de vista geral, como isso impacta, que aí a gente vai falar de 2 coisas, uma coisa lucratividade, que a reforma tributária, ela vai trazer novos mercados para novos contadores, e também vai trazer um desafio de novos processos, com novas tecnologias que você já tem a questão do domínio. Qual que você atacaria hoje, a automatização ou o planejamento tributário para que ele ganhe? Porque hoje informação rápida é dinheiro na mão, né. Hoje antigamente é o commodity, depois veio a a revolução industrial, depois vem o dinheiro, agora é o capital intelectual. Onde você entregaria esse capital intelectual hoje para o empresário contábil? "Ó, direto na sua ferida, tanto", desculpa o barulho, "vai tanto desse jeito", porque hoje que a gente olha isso aí. Hoje eu particularmente, se eu tivesse a possibilidade, eu já compraria o capital intelectual, eu falo: "Cara, me dá tudo pronto aqui, ó". Já assistiu aquele filme NZT lá, o Sem Limites? O cara toma um negócio e eu falei: "Pô, preciso colocar uns drive nesse Exato. povo aí". No meu ponto de vista, pelo menos, tem que ser a parte de automação, porque se eu não tenho essa automação para que o profissional contábil tenha tempo para investir na qualificação de reforma tributária, não adianta ele tentar fazer esse investimento, porque aí ele vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra, para que isso de fato tenha ali uma fluidez. Então, primeiro entra com essa parte da automação, e aí posterior a isso, sim, investir tempo para que possam melhorar o processo de reforma tributária ali dentro dos clientes da empresa. E isso já é uma realidade. Então, primeiro a gente resolve dores, cada dor de uma vez.
Vamos lá, vamos automatizar, vamos mudar a mente dos profissionais contábeis para que de fato a gente tenha ganho de tempo e com esse ganho de tempo a gente invista ele naquilo que melhore ainda mais o meu relacionamento, a minha entrega com relação às empresas. Show. Eu tenho uma resposta Pode sobre falar isso. que depois eu vou perguntar uma outra. Na minha opinião, são 2 itens que caminham juntos. Porque mesmo que você tenha o capital intelectual, que você consiga comprar ele, se você não tiver processos bem definidos ou ferramentas, ele vai se perder no meio da bagunça processual. Certo. Então você precisa primeiro organizar com ferramenta, com tecnologia, com alinhamento de processos, reduzir os retrabalhos que existem, para que esse capital intelectual faça sentido e também traga a performance que você espera. Porque mesmo que seja um capital intelectual de alta performance, mas sem um processo, não te dá resultado nenhum. Pegando essa mesma pergunta que ele acabou de dizer, quando eu falei capital intelectual, já é o processo junto com a teoria junto. Agora manda uma mensagem, Fernando, para esses contadores integrador como que é? Como que é? Não é integrador, quando você integra? Quando você caraca, não é integra. Entregador. É entregador de guias? Isso. Manda uma mensagem para esses contadores integrador de guia. A palavra ficou errada. Ficou errado, Melhor você entendeu, mas você entendeu. Pergunta aí, Wendel, pergunta você, ele responde. Manda uma mensagem para esses contadores entregadores de guias. Ok, você que é hoje um entregador de guia, você precisa se atentar ligeiramente para a tecnologia. Você precisa se atentar ligeiramente para o ajuste de processos. Se atentar ligeiramente para a contratação de capital intelectual. Pessoas que saibam te ajudar, que já têm experiência de ter ajudado outras pessoas para que você consiga resolver o problema, porque hoje você tem um problema. Entregar a guia é um problema. Você tem que entregar para o seu cliente hoje é instrução, é direcionamento, é ser um contador consultivo. O que é ser um contador consultivo? É você pegar o tempo que você tem de relacionamento com o seu cliente e direcionar ele para a melhor decisão para a empresa dele. Não é só pagar o imposto, é como pagar, a forma de pagar, como reduzir, como comprar, como vender, isso é essencial para o negócio. Uma pergunta, você falou do contador integrador de guia, do carimbador de Simples Nacional, vai pra falar o nome que tá Ok. enroscando a palavra. A gente sabe que ele é um analfabeto funcional, o que opera no Simples Nacional. E você teria para esse cliente que, com muita humildade, onde a gente fala assim, analfabeto funcional, aquele cara que tem um diploma, ele só sabe entregar a guia do Simples Nacional, mas ele não entende dos outros impostos. Porque assim, o que já é antigo, que é do lucro real, vai mudar, então vai entrar o novo. Vocês teriam um formato de consultoria para dar essa, não essa estrutura pro funcionário, mas pro empresário contábil pra ele entender, e falar assim, olha aqui, ó, você é um entregador de guia, nós estamos aqui, ó, você tá anos-luz. Provérbios fala que aquele que não entende o que Deus está fazendo tropeça nos próprios pés, que é uma mudança muito grande isso aí, né? É. Assim, ó, antes de eu vender o meu serviço, existe aí uma doutrina para mostrar para que ele precisa voltar a estudar, que ele precisa voltar a entender, que senão você não consegue nem vender o que você sabe para ele. Eu melhoro até um pouquinho isso daí, porque a gente já se deparou com empresários contábeis nesse sentido. Só que tem uma coisa que é preocupante, porque às vezes o empresário, ele sabe, o caminho que ele tem que seguir nesse sentido, só que ele tem medo. Porque quando você fala de sair do Simples Nacional para um outro regime, lucro presumido ou lucro real, ele fala: "Eu não vou dar conta, é muita obrigação acessória, é muito prazo e eu não confio na minha equipe para fazer isso". Então, quando a gente entra e muda o conceito, muda a mente do contador, ele já começa a ter confiança para isso. E ele já começa a falar: "Agora eu consigo pegar empresas ou migrar as minhas empresas para que tenha um regime de tributação que seja muitas vezes mais favorável para o empresário". Porque por mais que, por exemplo, eu não sou mais da operação, mas já fui muito da operação. Então, hoje tem muita coisa que eu tô desatualizado, mas a pessoa não avança porque não entende de processo, que é o que você acabou de falar, não adianta uma rotina processual sem organização. E esse empresário muitas vezes ele não entende do processo e não consegue se organizar e não consegue ver a visão de mercado. Porque, por exemplo, é muito bom hoje contratar o trabalho de vocês entram, implementam, acontece, mas quem vai tocar? É o cliente, é o contador. Você entendeu? Então tem que ter o discipulado ali, o cara que vai continuar empurrando a onda que você injetou lá dentro. Sim, E vocês têm não a capacidade, mas esse método também? faz Sim, parte. faz parte, porque nós já tivemos casos onde nós implementamos ali um projeto de automatização com o cliente,
E nós sempre pedimos alguém que fique junto conosco, que seja esse processo de discipulado, para que ao sairmos do projeto, aquele projeto continue, ele continue avançando. E em algumas situações o cliente foi resistente, o próprio contador foi resistente, disse: "Ah, não tem pessoas", ou colocou alguém que não estava tão engajado e essa pessoa saiu no meio do caminho. Então projetos assim, ele tendem a quando encerra um contrato conosco, ele avança mais um pouco, logo já morre. Então pensando nisso, a gente sempre busca, precisamos ser alguém, nós precisamos passar as informações para alguém para que ele possa continuar. Isso faz parte do projeto. E até que não gere dependência do nosso trabalho, porque o nosso trabalho, um dos princípios dele é o ganha-ganha. Então não faz sentido nós irmos para dentro de um escritório contábil e continuar lá sem prazo para finalizar o contrato. Então que quando o contrato se finda, a equipe e o dono do escritório não tenha dependência do nosso trabalho. É como assim, vem o próximo, né? Exato. Que vem o próximo. O Então, ciclo precisa rodar. que vem o próximo. Diante de todo esse cenário aí, o que que você mais admira de ponto fraco e ponto positivo dentro da Domínio? Falando o nome alemão da empresa. E o que que você mais te motivou? Conta como que você se envolveu com a Domínio? Conta um pouco da história de vocês dois. Isso é importante. Pra não for muita propaganda, né? O sistema, né? É, O sistema que vocês operam hoje. Ok, legal. Começa aí, olha. Como que se certeza? hã? Tem certeza? Você vai ter que responder, né. É, mas faz uma rápida e objetiva, para o pessoal entender também como começou. Porque assim, ó, o que que acontece? Um ponto de vista hoje é entender que vocês conhecem da ferramenta. Uhum. E como vocês entraram na ferramenta. Sim. Então hoje, todo mundo tem um tabu de ir para domínio porque é chato, a migração é é maçante, é difícil, mas sabe quando funciona, vai. Só que você não acha esse ouro no mercado. A pessoa entendeu? Porque quando eu falo ouro, é a questão seguinte, o cara que é contador entende de sistema. Que é uma coisa de eu falar o seguinte, cara, eu ligar para um suporte técnico e o cara fala: "Não, o cara, não, diz que dói, né, diz que trem, né". Não, é diferente. Então isso é diferente, esse histórico é diferente. Você se tornou contador porque estava lá dentro ou porque você já era contador? Dentro da empresa? A priori, um dos motivos que me fez apaixonar por esse segmento foi o fato de eu ter trabalhado dentro de uma revenda do sistema domínio. E aí, quando eu trabalhei lá, eu passei por diversos, módulos, né, lá era dividido por módulos. E através dessa divisão e atendimentos a clientes, eu pude, enxergar as dores reais dos contadores, que não eram apenas aprender a manusear um sistema, a manipular um sistema, mas sim resolver as dores reais deles de operação. Que vai um pouquinho mais além do sistema. Então o sistema foi o pontapé que me fez acreditar que aquilo era uma coisa real, que era algo importante para o segmento, e através disso daí, com os atendimentos e visitas a clientes, eu pude entender de fato a real dor dentro dos escritórios contábeis, que era a parte operacional, que era a parte da equipe, que era a parte de gestão. Então isso daí com a nossa união, que eu falo que não foi nada combinado, né, mas quando a gente se uniu, eu e o Fernando, a gente conseguiu fazer o nosso método de negócio, o modelo de negócio. E esse modelo de negócio abrange não só a parte consultiva, mas também como a parte, eh, como que eu vou colocar isso voltado para o operacional? Hum. A parte processual é mesmo. É, a parte consultiva, a parte processual. E com esse modelo de negócio a gente conseguiu, de fato, não só fazer isso, mas como agregar valor para dentro dos clientes que a gente atende. Boa. Era bom você responder também a mesma. Você fala bem, mano, você é louco. Seclas Tribe. Pois é. Qual que era a pergunta mesmo, Leandro? Como você se envolveu dentro do sistema Te fez, né? o que que te fez entrar dentro do sistema, como foi o seu primeiro contato? Ele foi o campo ali, né? A pesquisa de campo, trabalhar numa revenda e você, provavelmente a mesma coisa. Mas como você se penetrou? Como você virou contador? Já era contador, entrou? Não. Eu tive a experiência de poder participar de uma revenda da Domínio Sistemas, e lá eu aprendi sobre o sistema. Nessa época que iniciei esses trabalhos, tinha uma característica ao ensinar um novo funcionário lá. Nós tínhamos que aprender todos os módulos do sistema. Era desse jeito. E eu fui justamente nessa época, foi assim um presente de Deus, porque ali eu pude entender vários cenários.
E quando eu comecei a visitar clientes para poder ensinar os clientes como operacionalizar o sistema, eu percebi que eu precisava ter uma didática diferente para que o contador, que tem um pouco de receio de tecnologia, até hoje tem receio de tecnologia, ele pudesse entender aquela complexidade de uma forma simples. E eu fui criando métodos que para mim eram fáceis de explicar e o contador enxergava de uma forma clara. Depois disso eu fui entendendo que existem várias dores, não só de clicar no botão, mas como, para que eu uso esse sistema, em que momento eu faço isso. Eu comecei a atender grandes contadores por essa revenda, contadores que tinham dificuldade de usar o sistema domínio, e eu fui ajustando e afinando ali a visão de consultor. Quando eu entendi que existe um mercado, existe muita demanda, existe uma dor nível nacional, que é o contador usar tecnologia para reduzir o retrabalho dele, seja com o domínio, seja com qualquer outra ferramenta. Então eu entendi isso, falei: "Vou criar um negócio disso". Eu criei um negócio de ajudar contadores que usam o sistema domínio. Na faculdade eu tive um professor que ele já trabalhava numa empresa grande, e ele falava assim: "Cara, eu bato razonete ainda, na parte da contabilidade". Eu falei assim: "O que, professor? Eu bato razonete ainda. É, Faço lá o Tzinho, débito, crédito, e débito, crédito". existem contadores que fazem Fala um isso. pouquinho disso aí. Como você pegar um contador batedor de razonete, como é que você fala com um cara desse? Não tem nem o que falar, né. Não tem nem o que falar. Eu não sei se Tem gente que felizmente ou usa. infelizmente esse público não nos procura, Nem vai porque saber ele não porque tem interesse em tecnologia, né. não tem. Talvez ele não só interesse, mas falta a capacidade também, né. É. Eu olhava pra aquilo ali, eu já sabia, porque eu olhava pra aquilo na faculdade e falei: "Cara, eu vou jogar a onda desse cara aqui, eu vou fazer a prova e tchau, tchau", porque não tinha que não, tipo, não tinha liga a aula dele, não tinha liga a aula dele. É. E aí e ele era um chefe de uma grande contabilidade na época, que eu lembro, bem famosinho, não lembro o nome, mas era bem para departamento contábil. Mas é uma questão de perfil, essa questão dos contadores. Existem hoje, dá para entender no mercado, no cenário contábil, que existem 2 perfis. Aqueles contadores que estão enxergando toda essa reviravolta, que estão observando a reforma tributária e já vinha antes mesmo da reforma tributária buscando novas tecnologias, usar ferramentas para poder justamente otimizar o tempo dele e entregar um trabalho que de fato seja mais valorizado. Porque o contador que só entrega a guia, ele não é valorizado. Quanto que é o honorário de alguém que faz lá Simples Nacional e gera guia? É, R$ 200, R$ 300, mas quanto é um honorário de um contador que tem uma empresa como lucro real? Tem mais trabalho? Óbvio. Tem que ter mais conhecimento? Óbvio que tem, mas é inúmeras vezes maior. Então existem hoje no cenário contábil, contadores que estão interessados sim em tecnologia e esses nos procuram diariamente. E tem aqueles que querem ficar ali naquele quadradinho deles, não querem mexer com mais nada, estão tranquilos da forma que estão, e esses sequer nos procuram, porque para eles nos procurar, eles querem primeiro ter a mudança. Para você ter automatização, você tem que querer primeiramente. Pra gente finalizar, que rodou bastante conteúdo, mas uma pergunta bem objetiva. O que você indicaria para os contadores que estão perdidos hoje no sistema? Que tá uma migração, porque Contimax tá horrível. E o pessoal tinha muita dependência da Contimax, porque ele pegava na mão e fazia lá, né. Os cursos do Sérgio Valente lá em São Paulo tinha muito isso. Não tem mais. Então aí a gente tem alguns sistemas novos, mas sistemas totalmente que dão erro em SPED, que, cara, você tem que colocar invalidador de SPED. O que que você diria pra esse contador no mercado hoje, ele tá perdido, não sabe pra onde ir? Ele tá perdido. Eu me passei por essa situação em 24, quando eu comecei a ver as mudanças. Eu fiquei por um período perdido, até você achar uma solução. E eu entendi que fala: "Cara, eu tenho que ir pra domínio". E um dia eu tive uma pessoa que me ajudou quando eu comecei com a contabilidade, que ele parametrizou meu Contimact, meu plano de contas, que ele chamava, eu esqueci o nome da moça, uma contadora lá de São Paulo, que eu esqueci o nome dela, falei com ela no ano passado. Eu esqueci o nome dela. E eu liguei pra ela, porque eu sabia que ela trabalhava numa empresa que ela dava aula na Contimact, ela era professora de ensino técnico, e ela trabalhava numa empresa que prestava serviço pra Petrobras. E aí o que acontecia? Eles migraram pra domínio. Parte da contabilidade tinha domínio e parte tinha SAP. Uhum. E aí eu lembro que ela falava muito de parametrização, parametrização, eu falei: "Cara", eu liguei pra ela, eu esqueci o nome dela. Enfim, e ela falou assim: "Leandro, o futuro", numa ligação, eu morava em outra casa, ela falou: "O futuro é domínio. Você você vai sofrer um pouquinho, você vai ter dor de cabeça, você vai querer parar, mas vai que no final vai dar bom". Tipo, eu escutei o que eu precisava ouvir. Eu fiquei perdido, não sabia pra quem ligar,
E tem muita gente como eu que estava perdido, não sabia uma referência, um áudio, uma coisa simplificada, como que eu faço, para onde que eu vou, quem eu acesso, como que eu vejo isso aí. Porque eu fui onde eu tinha referência. Senão eu estava aí morrendo no mercado. Hoje o sistema domínio é a ferramenta contábil mais usada no Brasil e é a de maior relevância no Brasil. Então você que está perdido, olhe ao seu redor, olhe no mínimo nas redes sociais, você vai encontrar os grandes contadores e influenciadores. Se não todos, mas quase todos usam o sistema domínio e mais algumas ferramentas. Não é só o domínio que vai resolver sua vida, é o domínio acoplado a outras ferramentas, ferramentas satélites que dizemos. Então, você que está perdido, vem para o domínio. Nem somos vendedores do domínio, porque é o que tem resolvido hoje. Vai dar um pouco de trabalho na migração? Dá, mas nós estamos aqui, a Minerva Consultoria, o Ender e eu e nossa equipe estamos aqui para poder ajudar vocês. E para desmistificar um pouco essa questão de nós não somos consultores, da Domínio, não temos um crachazinho Thomson Reuters aqui. Aqueles que são afiliados, né? Não tem afiliados. Não. Eh, e para fortalecer ainda mais essa opinião nossa, nós conhecemos outras ferramentas. Nós, inclusive, já tivemos oportunidade de atender outras ferramentas. Só que pelos clientes que a gente conhece, pelo perfil dos escritórios de contabilidade que a gente já atendeu, a melhor ferramenta, no nosso ponto de vista hoje, é o sistema domínio. Eu acredito que ainda que foi a Domini que comprou a Contimact, pra fazer que nem a Coca fez quando comprou aquele suco lá, aquele suco. Jesus. Não, aquele suco. Não, era Jesus, não. Aquele suco de uva que era bem gostoso. Que era bem famoso, uma caixinha de suco. A Coca comprou. Capo. Não, é um outro que hoje é horrível. Comprou só pra não Era deixar marca bom. ruim. Era bom e Comprou só pra deixar marca ruim. Mas a em Mato Grosso ela já fez isso com algumas marcas, já. Só pra Ela descontinuar. compra só pra falar: "Ó, tchau". Só pra descontinuar. Agora dá um recado pra encerrar de vez pro Simples Nacional. Aquela pessoa que tem muito cliente do Simples Nacional que automatizar a mão de obra, que eu acho que isso é o que mais chama atenção. Você que é contador de Simples Nacional e tem muitos clientes do Simples Nacional, hoje, dentro do sistema domínio, que é a ferramenta que provavelmente você utiliza, é possível criar uma esteira de processos. Hoje, o regime Simples Nacional é um dos regimes na domínio que é possível automatizar desde a entrada da nota até a entrega do DAS para o seu cliente. Todas as etapas podem ser automatizadas. Então, se você é contador de Simples Nacional, você é um perfil ideal para automatização. A automatização nível 1 ali da domínio é do início ao fim. Então tem solução para sua vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem importante que os dois vão responder. É verdade ou mentira? Um funcionário para 150 clientes do Simples Nacional. É verdade. É verdade. Então, eu acho que você deve bater mais nisso aí. Um cliente, eu vou perguntar de novo. Tá. É verdade ou mentira? 150 clientes para um funcionário. Como isso acontece? A mágica. Aí você vai falar assim, ó, tem que contratar a gente. Aí você manda pau. Entendeu? Vou perguntar de novo. Tem que contratar a gente? É, fala, Lá Tem que nos contratar. tem que nos contratar, a gente vende a mágica, entendeu? Ok. Agora, fala a verdade pra gente. É verdade ou mentira essa questão de 150 empresas para um funcionário? Porque é isso que todo contador quer do Simples Nacional. Tem escritório que tem mais de 5 mil clientes. Agora solta aí. É verdade. Existe uma mágica que quando a gente chega no escritório a gente consegue executar. Então, se você quer ver essa mágica, contrate a Minerva nos contratar. Consultoria. Responde você também a mesma pergunta. Pra gerar um recorte. Que fica a minha resposta, fica a sua. É. Entendeu? É repetir a mesma coisa que eu falei. É verdade. E o segredo desse perfil de, colaboradores que executam 150 empresas com apenas um colaborador é nos contratar. Show. Acho que é. Só que assim, fora. Não, mas Porque vai ficar aqui. Mas porque vai que fica bom, né? porque não tem como ficar bom. É o que eu vou falar. Porque é o seguinte, isso é uma realidade, até agora, 2025, né. Mas Em 2026 eu enxergo que o Simples Nacional vai dar uma ninguém vai querer ficar no Simples. exato. Vai todo mundo migrar pro lucro real. É por isso que eu falo que 26 é o ano do lucro real. Eu sempre falo, 26 é aquele cara que importa, aquele cara que fabrica, ele tem que correr para produzir o tecido dele. O cara que produz o tecido tem que correr para comprar o fio. O cara que compra o fio tem que correr na China para poder comprar o algodão.
isso de quem já é, de né? quem já é. Porque quem é simples nacional, infelizmente, os caras já vão empurrar com a barriga até a última instância pra falar: "Ah, não tem mais jeito". Cara, eu acho que o Simples Nacional vai ficar pra lavador de dinheiro. Ele tá até gravando isso aqui. O Jander fala Você corta fora. isso aí você corta, viu? Câmera, corta isso aí. Porque Pois é. não encaixa. O que vai acontecer não vai encaixar. Eu já migrei a minha cartela inteira, os que tem já tá indo. Tudo bem que pode mudar algumas coisas, mas não vai colar isso aí. Cara, eu acho que foi top. Ô, Quer Leandro, fazer corte? Pode falar. tem 2 perguntas que Claro. eu quero que você faça. Ô, grava aí, mano, e faz sentido. É a pergunta número 3. 3 quais? Uhum. Sim. A 2 e a 3. Tá. Vamos começar pela 2, que a gente É já uma pergunta fácil, simples, é porque o cara que vai procurar a gente, ele precisa entender o que que a gente é capaz de fazer e por que que ele não conseguiu fazer até hoje. Porque todo mundo que contrata domínio acha que é só chegar lá, clicar no botão, tá automatizado. E aqui tá a resposta, obviamente, nas entrelinhas, e o cara vai poder entender o que que ele tem que fazer, o passo a passo. Óbvio que ele não vai saber fazer isso, ele vai chamar a gente. beleza, então vou perguntar. Quais são os principais primeiros passos para quem quer começar a automatizar o processo dentro do domínio? Ok, vamos lá. Muito interessante essa pergunta. Primeiro passo é identificar quais são as atividades repetitivas dentro do escritório de contabilidade, porque são inúmeras atividades. Existem aquelas que todos os dias ou todos os meses você faz a mesma coisa. Isso é passível de automatização. Segundo passo, e para mim o mais importante, é iniciar a automatização de pequenas coisas. Passo por passo, pequenos itens por pequenos itens. Boa. Vou te perguntar uma outra. Quais são os erros mais comuns quais são os erros mais comuns peraí. Quais são os erros mais comuns que os contadores cometem ao tentar automatizar sem um planejamento adequado? Ok, tem alguns itens aí que dá para a gente poder colocar. Primeiro erro que é gritante e mais comum é tentar fazer uma automatização de muitas coisas ao mesmo tempo. A Domínio tem um leque de robôs, vou dizer assim, que é possível você automatizar. E o contador, ao contratar o domínio, já seleciona tudo e manda rodar tudo. Não funciona. Trava. Segundo item é não ter uma pessoa ou não delegar uma pessoa para ser o pai da automatização. Tem que ter alguém que cuide daquele processo, tem que ter alguém que cuide daquela rotina, tem que ter alguém que cuide das ferramentas. E outro item é não envolver a equipe, não deixar a equipe ciente do que vai acontecer. Isso traz resistência e o projeto geralmente vai ladeira abaixo. Show. Wender, alguma pergunta importante aqui que você entende que precisa ser A gente respondido, mano? precisa evidenciar a questão do tempo, né, e a gente poderia até fazer essa pergunta para o próprio Leandro. A questão da O tempo, o é, ganho de tempo, porque o cara que vai contratar a gente, ele quer entender por que que eu tenho que contratar esses caras. Todo mundo tá procurando o quê? Ganho de tempo. se eu te fizer uma pergunta hoje e falar assim, "Leandro, na sua operação, 7 dias a menos resolve alguma coisa?" Muita coisa. É sobre isso. Só que aí eu acho que você deve explorar isso mais pra frente, porque você falou bastante de processo no começo, É. e falou do Simples Nacional. Então, o que chama hoje é os 150 CNPJs por um colaborador. É o que vai chamar atenção, um recorte que vai te bombar. Ok. E aí, na sequência, você vem colocando os outros de processo, que é um chamariz. Você chamou, caramba, 150, mas como eu faço? Você acabou de responder. E todo isso. Que se abrir agora demais, eu acho que você vai mandar um recorte que talvez ele não vai fazer sentido pra onde você vai publicar, entendeu? Nesse cenário, porque é tempo. Uhum. Quando você fala assim, ó, 150 CNPJs pra um funcionário, cara, é o sonho. Lembra aquele contador que foi lá no Shark Tank lá e pegou dinheiro lá? Que ele fechava? Aquele cara usava domínio. Com o Pedro Neri, todo mundo ficou babando, falando, mas é uma coisa que já era realidade, Sim, entendeu? demorou, fechou. Show de bola. Faz uma foto pra gente?